É melhor você correr mesmo. Randy gritou atrás deles. Jeff e Liu não se importaram e fugiram. A poucos quarteirões da rua, desmontaram de suas bicicletas e começaram a andar juntos. No início, nenhum irmão falou, então Liu quebrou o silêncio. Jeff, obrigado por me defender lá atrás. Obrigado mesmo. Sim, esses caras são uns merdas. Eles tiveram o que mereceram. Respondeu Jeff, olhando para a rua enquanto caminhavam. O que aconteceu? Eu nunca vi você assim antes. Apenas me defendendo, Liu. O que eu deveria fazer? Deixar eles baterem em você? Eu aposto que eles vão para nossa escola. E aposto que vamos vê-los lá. E eles não vão esquecer isso. Ah, quem se importa? A gente não pediu para se mudar para cá. Nós não pedimos nada disso. A mamãe e o papai só queriam uma casa maior, em um bairro melhor. E nós fomos arrastados juntos para isso, quer a gente goste ou não. Jeff afirmou. E voltou a olhar para os seus pés. Acha que vamos ter problemas? Liu perguntou. Pelo quê? Por nos defender? Sim, eu acho que você tem razão. Eles começaram, respondeu Liu, e para o irmão, o assunto estava encerrado. No entanto, as coisas estavam longe de acabar. Eles descobriram que o problema que eles acreditavam ter escapado estava de fato esperando por eles na porta da frente. Jeff e Liu viram os carros da polícia bem antes de chegarem na garagem. 2 viaturas policiais, ambas estacionadas na frente da casa deles. Os dois sentiram seus estômagos caírem, pois sabiam por que a polícia estava lá. Os irmãos entraram na sala para ver seus pais sentados no sofá. Os 2 policiais em pé, encostados na parede, escrevendo em seus cadernos. O que vocês 2 fizeram? Shelia praticamente gritou quando os 2 meninos entraram na casa. Liu, mais jovem e menos concentrado do que Jeff, começou a entrar na defensiva. Algumas crianças tentaram derrubar a gente naquela locadora. Eles estavam mexendo com as nossas bicicletas, e quando saímos eles ficaram mexendo com a gente. Não foi isso que ouvimos. Matt Woods interveio, sua voz firme e madura com raiva e insatisfação. Não, pai, foi isso que aconteceu. Jeff começou a explicar. A gente estava na Friendly Video, olhando pela loja, quando esses 3 garotos começaram a andar nas nossas bicicletas. Tudo o que fizemos foi sair, e as crianças começaram a falar um monte de besteira pra gente, tentando provocar uma briga. Quando tentamos sair, um deles deu um soco no Liu. Finalmente, um dos 2 policiais falou. O crachá dele dizia Williamson. Meninos, temos algumas reclamações sérias sobre vocês 2. Pelo que dizem testemunhas oculares no centro comercial, vocês começaram o confronto com o Randy e seus amigos. Jeff percebeu o quão familiar era o tom do policial quando disse o nome de Randy. Essa era uma cidade pequena, afinal, e havia uma boa chance de que esse policial treinava Randy na liga infantil ou bebia cervejas com seu pai. Merda, era até possível que esse policial fosse um tio daqueles garotos. Não, senhor, Jeff respondeu. Nós não começamos, eles começaram. A gente só queria ficar em paz com as nossas bicicletas. A gente só queria ir embora. Eles nos bloquearam. Williamson continuou, como se não tivesse ouvido nada do que Jeff disse. Várias testemunhas, incluindo a funcionária da locadora, dizem que você bateu neles primeiro. Disseram que os meninos estavam andando de bicicleta, mas deixa eu perguntar uma coisa. Você acorrentou suas bicicletas ou alguma coisa, ou você só deixou elas do lado de fora da loja? O que isso importa? Liu exigiu. Bem, filho, se vocês só deixaram suas bicicletas espalhadas na rua, você não pode exatamente culpar Randy e seus amigos por subir nela, sabe? Seria diferente se você as tivesse protegido de alguma forma, mas vocês deixaram elas lá, largadas. Mãe, pai, vocês não estão comprando essa historinha, né? Vocês sabem que eu e o Liu não começamos briga em lugar nenhum. Por que faríamos isso? Esses 3 idiotas mexeram com a gente. E se vocês não perceberam que esses policiais já escolheram um lado, então vocês precisam abrir seus olhos. Jeff sabia que estava patinando em gelo fino, mas aquela raiva exigiu algum tipo de satisfação. Jeffrey, primeiramente, eu não quero você falando sobre os policiais nesse tom de voz. E não fala com a gente dessa forma também. Agora, é bastante óbvio que vocês 2 não são felizes aqui. Que vocês sentem falta da sua antiga casa, mas começar brigas na rua não vai mudar nada. A mãe do Jeff reagiu. Ouçam, meninos, vocês têm sorte. Nenhum dos pais quer prestar queixa. Isso será relatado como uma simples briga entre adolescentes.
Mas estejam avisados. Ambos estão atentos. Essa é uma cidade tranquila. Não é como Nova Orleans. Não toleramos esse tipo de comportamento aqui. Se você ver Randy, Keith ou Troy, sugiro que peça desculpas. Vamos ficar de olho em vocês dois, então não deixe isso acontecer de novo, tá bom? Você não quer ter um registro na delegacia, quer? Jeff sentiu sua bolha de raiva mais ainda. E ele não podia segurar a sua língua. Quem é ele pra você, oficial Williamson? Randy é seu sobrinho? Ele é filho de um amigo? Ou talvez você transa com a mãe dele quando tá de plantão? Qual é, policial? Tá, chega disso. Vocês dois vão pros seus quartos agora. Matthew Woods perdeu a cabeça com aquilo tudo, enfim. Ele ordenou seus filhos pra fora da sala. Jeff e Liu subiram as escadas. No entanto, eles se recusaram a abaixar suas cabeças em vergonha ou sentir qualquer arrependimento. Nenhum dos dois falou com eles pelo resto daquele dia. Jeff e Liu ficaram lá em cima, desabafando sua frustração compartilhada um com o outro. Eles estavam ferrados, mesmo tão jovens. Eles sabiam disso. Eles tomaram algum consolo no fato de que eles pelo menos não tinham sido presos ou fichados, mas ainda assim, eles viram o que realmente estava acontecendo aqui. Aquele policial estava protegendo o Randy. Jeff sussurrou para seu irmão mais novo. Eu sei, respondeu o irmão. A gente precisa ficar junto. Temos que cuidar um do outro. Você viu lá embaixo? Nem os nossos pais defenderam a gente. Sim, que merda foi aquela? Liu perguntou. Imagina, a porra da imagem deles. É com isso que eles se preocupam. Só se importam em se encaixar aqui. Eles querem ter certeza de que se misturam com o resto das famílias Stepford. Mas chega de brigas. Se virmos o Randy ou seus dois amigos idiotas de novo, nós simplesmente vamos embora, tá bom? Mas Jeff, você pode quebrar eles inteiros. Por que iríamos fugir? Liu perguntou. Porque eu não posso bater na merda da polícia, Liu. Eu não posso chutar a bunda do papai e da mamãe. E é isso que iria nos foder. Randy e seus amigos estão protegidos aqui. Você e eu? Não. Então, se a gente vê eles, apenas evita, ok? Por favor. Liu acenou com a cabeça. Eu me sinto como um frouxo. Porém, eu devo um soco no Keith por me bater. Não, você não deve. Eu paguei de volta por isso, tá? E bati no seu amigo gordo também. Eu espero que eles deixem a gente em paz agora. Suspirou Jeff. Jeff e Liu não ouviram dos pais pelo resto daquele dia. Eles permaneceram em seus quartos por toda a noite e finalmente desceram para comer depois que tinham certeza que seus pais tinham ido para a cama. Liu disse que se sentia aliviado com isso, mas Jeff tinha a sensação de que o pior ainda estava por vir. Jeff estava certo. Na manhã seguinte, quando os dois irmãos desceram as escadas juntos para tomar café da manhã, seus pais já estavam sentados na mesma sala de jantar, olhando para os meninos, aprovando nada do que via. Senta, afirmou Matt, sem rodeios. O que está acontecendo? Perguntou Liu. Eu falei senta. Agora. Matt declarou novamente, a raiva dançando sobre as palavras. Os meninos cumpriram sem mais pergunta. Matthew Woods começou sua diatribe. O que quer que tenha sido aquilo que aconteceu ontem? Espancar algumas crianças por tocar nas suas bicicletas, falando com a polícia, desrespeitando eu e a sua mãe? Isso acaba hoje. Nós não batemos em ninguém por tocar nas nossas bicicletas. Jeff desabafou. Jeff, cala a boca. Eu tô falando. Seu pai rosnou. Aquele garoto, Randy Hayden, o pai dele é sócio na minha firma, sabia disso? Você ao menos pensou nisso quando você estava batendo nele por causa de uma bicicleta abandonada? Você simplesmente não pensou, não é, Jeff? Shelia acrescentou. E como é que eu ia saber disso? Matt continuou. Bem, eu passei a manhã inteira falando com o pai dele no telefone. O pai dele tá disposto a esquecer tudo. Mas puta merda, agora eu tenho que lidar com mais isso no trabalho. Você tem alguma ideia de quanto dano isso poderia ter feito pra mim? Pra nossa família? Jeff sentiu a raiva voltando e lutou com toda a sua força para mantê-la sufocada. Em vez disso, ele tentou mais uma vez apelar para o lado materno e paterno dos dois adultos. Mãe, olha pro rosto do Liu. Eles cortaram a boca dele. Não é possível isso. Ainda tá inchado. Liu virou a cabeça para mostrar melhor a lesão. Meu Deus, Jeff.
Você não entende como são crianças? Isso é motivo pra sair por aí como um psicopata atacando pessoas? Eu só queria fazer amizade com algumas das outras famílias desse bairro. Mas graças a você, eu não sei. Assim que Jeff e seu irmão construíram uma defesa adequada, o pai deles começou a falar novamente. Então, sua mãe e eu conversamos sobre isso. Já que só restam algumas semanas de férias de verão, decidimos que Lil deve passar o resto da temporada na casa da tia Mercy. Nós já falamos com ela e ela está disposta a deixá-lo ir lá e ficar. Jeff e Lil foram pisoteados por essa decisão. Os dois meninos começaram a protestar ao mesmo tempo, mas viram o olhar no rosto dos pais. A decisão já tinha sido tomada. Por que nós dois não podemos ir então? Jeff pediu um último esforço para pelo menos fugir de seus pais. A Marcy não quer vocês dois lá. Ela diz que vocês dois juntos são muito desenfreados. E francamente, concordamos, respondeu Shelia. E assim foi. Lil foi transportado para a casa de sua tia em Abita Springs, Louisiana, um lugar ainda menor e mais maçante do que Mandeville. Se é que podia existir isso. Jeff viu seu irmão sair e depois voltou para o seu quarto. Ele sentiu a raiva. No entanto, começou a sentir quase agradável, uma sensação quente. Ele não conseguia explicar. Ele estava furioso com essa reviravolta. Seus pais tinham virado as costas para seus próprios filhos. No entanto, através de tudo isso, esses novos sentimentos que ele estava experimentando não eram todos terríveis. Essa raiva, por exemplo, ele quase podia saboreá-la. Parecia um xarope espesso e doce se mexendo dentro dele. Claro, ele sabia o ingrediente extra que completaria o sabor. Aquela alegria satisfatória que ele sentiu quando tinha Randy e seus amigos nas mãos no dia anterior, que se misturava perfeitamente com a raiva para criar algum produto intoxicante que Jeff quase desejava agora. Ele adormeceu deitado em sua cama pensando naquela seiva, aquela sensação quente e viscosa que parecia rastejar seu caminho para o próprio tecido de sua alma. Ele o acelou, mas sabia que era destrutivo e que nada de bom poderia vir se saboreasse novamente. Vários dias se passaram e as tensões estavam altas entre Jeff e seus pais. Sem Lil por perto, não havia nada para ele fazer, exceto sentar-se em seu quarto e jogar videogame. Ele saiu, mas não se aventurou longe de casa. Ele sabia que se Randy e seus capangas aparecessem de novo, provavelmente resultaria em outra briga. Por alguns dias, isso funcionou bem e Jeff acreditou que poderia superar isso. No entanto, sua mãe mudou tudo isso em uma manhã de sábado logo cedo. Jeff foi acordado de repente pela luz do sol afiada atingindo seu rosto. Ele ouviu sua mãe cantarolando, algo que ela raramente fazia. Mesmo em seu estado de sono, ele sabia que o canto era forçado. Ela estava fazendo isso para acordá-lo, e achou que a luz do sol adicionada aceleraria as coisas. Quando ela notou os olhos de Jeff se abrindo, ela caminhou até sua cama e começou a falar em um tom que simplesmente escorria falsa jovialidade. No início, Jeff tinha recuado. Poderia a mãe dele estar falando sério? Ela realmente esperava que ele fosse fazer amizade com Randy? Ele ainda estava na cama quando sua mãe parou seu zumbido incessante. Tempo suficiente para dizer-lhe para se levantar e se vestir. Uma vez que ele soube por quê, ele simplesmente disse que não, de jeito nenhum. Nem que tivesse que ir ao inferno. No entanto, sua mãe era uma manipuladora astuta, e ela saberia exatamente o que faria o trabalho. Ela prometeu ao Jeff que se ele fizesse isso por ela, fosse lá e fizesse tudo funcionar com o Randy, que Lil poderia voltar para casa no dia seguinte. Ela tinha acabado com Jeff direto para o canto com aquilo. Ele não teria escolha a não ser concordar. Pouco tempo depois, Jeff e sua mãe estavam entrando na garagem de Randy. A mãe do Randy atendeu a porta. "Oi, você deve ser o Jeff", ela cumprimentou. Jeff sorriu fracamente e confirmou que era de fato quem ela esperava. "Olá, eu sou Shelia Woods. Prazer em finalmente conhecê-la pessoalmente." A mãe de Jeff anunciou, passando pelo filho e estendendo a mão para a mãe de Randy. "Ah, Shelia,
Tão feliz em conhecê-la. Eu sou Bridget Hayden. Lamento saber que nossos rapazes tiveram um pequeno acidente no outro dia. Você sabe como são adolescentes, hormônios enlouquecendo e tudo mais. O Randy nunca entra em brigas, mas ele me explicou que Jeff e seu irmão ainda são novos por aqui, e ainda não aprenderam como fazemos as coisas em Mandeville. Não é isso mesmo, Jeff? Jeff não resistiu a um pequeno toque. Sim, desculpe por isso, Sra. Hayden. Eu e Liu não tínhamos ideia de que estava tudo bem pro seu filho e os amigos dele mexer na nossa bicicleta sem pedir. Ah, Bridget, ele puxou a língua do pai. Nunca sabe quando calar a boca. Que tal você e eu entrarmos e tomarmos um café? E aí você pode me contar todas as grandes fofocas ao redor de Mandeville, enquanto nossos garotos se conhecem da maneira correta. O Randy tá lá em cima no quarto, Jeff. Segunda porta esquerda. Eu tenho certeza que você vai ouvir o som dos videogames ou algo assim, declarou Bridget, com muito pouco humor à sua voz. Obrigado, respondeu Jeff e entrou na casa. Jeff bateu e ouviu o Randy responder com entra. Ei, então, acho que você ouviu. Os nossos pais querem que a gente, sei lá, se entenda, afirmou Jeff com pouca convicção. Sim, a minha mãe é dessas. Ela não gosta de drama. Honestamente, eu acho que ela se preocupa demais. Quer dizer, eu tô de boa, você tá de boa. Jeff sentou-se no chão ao lado de Randy e começou uma conversa. Então, acontece que o seu pai é o chefe do meu pai. Ele surtou com a briga no estacionamento. Ele estava realmente preocupado que seria demitido ou algo assim. Ah, o meu pai é tipo chefe de todo mundo. Eu odeio isso. Eu acho que metade das crianças da minha escola fala comigo porque os pais delas estão de alguma forma ligados à firma do meu pai. E por que você odeia isso? Jeff perguntou. Porque é falso. Toda essa merda de cidade falsa. Você vai descobrir isso com mais tempo morando aqui, mas confia em mim, todo mundo que mora aqui tá apenas tentando fingir que eles são outra coisa. Meus pais me fazem fazer toda essa merda, todos os troféus e essas coisas, só para que eles possam se gabar. É isso. Jeff sorriu. Eu sei como você se sente. O meu pai me colocou na aula de boxe há 1 ano, porque um colega dele tinha um irmão que trabalhava no lugar ou algo assim. Assim que esse cara se demitiu, eu tava fora da academia na semana seguinte. Ah, eu gostaria que fosse tão fácil. Randy respondeu. Eu odeio jogar beisebol. Mas meu pai com certeza vai me obrigar de novo no próximo verão. E no verão depois e depois. É como se ele soubesse que eu odeio, mas quer ter certeza que eu tô lá fora com o nome estúpido da empresa dele na parte de trás da minha camisa. Randy, por que você e seus amigos estavam mexendo nas nossas bicicletas naquele dia? Eu te disse. Essa cidade é falsa e chata pra caralho. Não tem nada pra fazer aqui. A gente tem que encontrar coisas pra fazer. Quer dizer, tem um número limitado de vezes que você pode ir ficar na locadora ou andar pelos caminhos de terra na floresta. Todas as garotas aqui são um saco. Todas as lojas fecham cedo, não tem shopping e o cinema é do outro lado da cidade. Estávamos entediados. Então, desculpa por isso, eu acho. Tá tudo bem, Jeff respondeu. Eu acho que, sei lá, desculpa também. As coisas foram longe demais. Você quer dizer a briga? Randy perguntou. Não, essa parte foi realmente legal. Aqueles caras, o Keith e o Troy, eles só andam comigo por causa do meu pai. É como eu te disse, eu tenho certeza que os pais deles quase obrigam eles a ficarem comigo. A tarde continuou, e Jeff logo esqueceu que esse era um acordo obrigatório. Ele começou a gostar do Randy, claro. O primeiro encontro deles foi um pouco estranho, mas ele estava começando a se aproximar do garoto, descobrindo que ele não era tão ruim, uma vez que seus amigos eram removidos da equação. Estava tudo bem. Mas claro, isso duraria bem pouco.